Ok, a Amanda Fogo está transmitindo lá. Então vamos lá, pessoal. Então tá certo, vamos lá. As frases foram colocadas para vocês, né? E vocês fizeram todo esse trabalho dos 5 passos, treinaram ali, praticaram. E aí vem a parte do voo, né? A parte que a gente vai em sala de aula, na verdade através das lives, fazer a tomada dessas frases, praticar essas frases, para que elas fiquem bem fluentes sobre aquele assunto específico. Lembrando, cada aula tem um assunto específico. Compras, ou você resolver uma questão no médico, ir ao shopping. Então uma série de situações que você vai ter que se virar, né, em inglês em algum momento. Ou morando aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, em algum momento você vai ter uma situação que a gente vai abordar nesses 6 livros, nesses 6 níveis, tá ok? Então, a partir desse momento que a gente começa a destrinchar esse conteúdo, essas frases, né, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, não só, né, das possibilidades, porque às vezes uma expressão em inglês ela quer dizer muitas coisas, tá certo? Então a gente vai dizer para vocês, olha só, essa expressão aqui ela é utilizada para essa situação, mas também para essa. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Deixa eu ver aqui uma situação que pode ser várias situações, várias outras possibilidades. Às vezes a pessoa pergunta para outra aqui nos Estados Unidos, how are you? Né? Como está você? E às vezes você pode responder formalmente, você fala, I'm fine. Ok? I'm fine. Você pode falar, I'm good, mas você também pode falar, I'm fine. E aí, existe uma outra situação também, que alguém pode te oferecer algo para beber ou para comer, por exemplo. Would you like some water? Would you like a glass of water? Você gostaria de um copo d'água ou água? A pessoa vai falar assim, no, I'm fine. Não, eu tô bem. Não, eu tô satisfeito. Então você observa que tanto eu posso dizer que eu tô bem, quando a pessoa pergunta como eu estou, mas também se alguém me oferece alguma coisa, eu posso negar aquilo e dizer que eu tô bem, que eu tô satisfeito. Tá certo? Então, quando a gente tiver essas frases e conteúdo estudado por vocês, em sala de aula, durante a aula, é o momento que a gente vai tirar todas essas dúvidas, praticar pronúncia, entonação, uma série de coisas. Tá certo? Agora, quando chega exatamente durante o voo, né, que a gente chama de class, eu fiz algumas anotações aqui, ok? Nós vamos abordar a questão gramatical dessas frases. Imagina, você fez um trabalho lá de ouvido, de pronúncia, de escrita, e aí chega o momento de você entender o porquê que você está falando daquela forma, né? Porque quando você está fazendo aquele trabalho, né, você não sabe exatamente o que você está falando, ou se está falando corretamente, e é justamente na parte gramatical, que é durante o voo, né, nas lives, que a gente vai esclarecer para vocês de uma forma muito superficial a gramática inglesa. É importante. Muitas pessoas querem aprender inglês sem aprender gramática. Não existe isso. Não existe uma pessoa falar bem o idioma sem saber gramática. Só que a gente vai ver de uma forma superficial e depois que nós aprendemos a falar. Lembra da live de ontem? Nós aprendemos a falar um conteúdo. Destrinchamos esse conteúdo, né? E agora nós vamos entender os porquês. Exemplo, alguém sabe inglês, aí pode até saber, pode até ter ideia, né? Que às vezes na terceira pessoa do singular, nós colocamos o S na frase. Exemplo, Paulo speaks English. Paulo fala inglês. Vocês percebem que eu boto um Szinho aí no verbo falar? Speak, eu falo speaks. Paulo speaks English. Então é justamente na parte gramatical é que a gente vai esclarecer essas dúvidas. O porquê eu falo I speak English, eu falo inglês, e porquê na terceira pessoa do singular, por exemplo, para Paulo, que é he, para mulher, que é she, para coisas, objetos animais, que pode ser um cãozinho, pode ser uma caneta, eu coloco o S no verbo. E aí algumas pessoas acham que é plural, mas não tem nada a ver com plural. É simplesmente uma regra que nós colocamos o S na terceira pessoa. Para he, she, it. Então é nesse ponto que nós vamos destrinchar a questão gramatical. Tá certo? É importante. Não se aprende inglês corretamente sem entender o conteúdo gramatical. É que nós brasileiros temos sempre aquela questão do português, né? Cara, gramática portuguesa é muito chata, é muito profunda. Até mesmo nós brasileiros que nascemos lá,
nós não conseguimos falar o português corretamente. Só que a gramática inglesa, ela é muito simples. Se você me perguntar qual é a maior dificuldade na língua inglesa, que eu posso dizer é a questão da pronúncia das palavras. Por quê? Porque se escreve de uma forma e se fala de outra. Imagina, você precisa ter uma bola de cristal, né? Se você não tiver um áudio, por exemplo, todo o material da Global Amazon, né, que nós vamos utilizar, existe o áudio. Para quê? Para você escutar o áudio e treinar aquela pronúncia. Senão não tem como você acertar. Sem contar palavras, às vezes, que se escrevem diferentes, mas têm pronúncias parecidas. É muito comum. Palavras, né, que às vezes confundem a gente no finalzinho da terminação. Exemplo, a palavra sheep. Né? Sheep. É S-H-E-E-P, que quer dizer ovelha, né? E aí tem a palavra cheap, que é barato, né? É C-H-E-A-P. Então as pessoas às vezes têm dificuldade na pronúncia, né? Pronunciam errado. Então isso requer muito treinamento e que você entenda ali na parte gramatical, né, essas diferenciações ali, inclusive de fonética. O foco da gente não é muito fonética porque a gente quer fazer as pessoas falarem inglês, né? Ninguém, a princípio, quer ser professor de inglês. Então a questão da fonética fica em segundo plano. Foi por isso que até a Global Amazon surgiu, para simplificar o estudo do inglês, tá certo? Logo depois que você vai aprender a questão gramatical, tá bom? A questão que vai tirar todas essas dúvidas gramaticalmente falando, você vai fazer o Check Your Progress, que é um exercício de fixação dessa gramática, que logo depois mesmo terminou e te leva para uma outra página onde você vai fazer alguns exercícios práticos para que você fixe, para que você entenda melhor o que você aprendeu gramaticalmente falando, tá certo? Então logo depois da questão da explicação gramatical, existem alguns exercícios para você fixar ainda mais o que você aprendeu, tá certo? Passado todo esse ponto aí da gramática, do Check Your Progress, que é para você fixar o que você aprendeu, nós temos a apresentação sempre em toda a aula de palavras novas, verbos novos, né, que a gente chama de new verbs, palavras novas, new words, and expressions, que são expressões idiomáticas. Por que isso é importante? Para que você cresça o teu vocabulário, você precisa aprender o máximo de palavras possíveis para você não ficar sempre falando aquele mesmo inglês, né, aquele feijão com arroz. Você tem que ampliar o seu vocabulário. Por isso nós damos sempre toda a aula novos verbos, novas palavras, expressões idiomáticas, justamente para que você aprenda sempre um conteúdo novo cada aula. E lembra que eu falei que cada aula tem um tema específico? Então, sobre esse tema, se é, por exemplo, fazer compras, você vai aprender os verbos mais utilizados para fazer compras, ok? Se é para, por exemplo, alguma coisa relacionada a esportes, você vai aprender palavras de esportes. Se por exemplo, é sobre inglês para negócios, business English, você vai aprender expressões idiomáticas relacionadas a business, a negócios. Então, é por isso que cada aula a gente vai avançando, tá certo? É importante que você adquira o máximo de vocabulários possíveis, pessoal. Quem estuda inglês não pode deixar de sempre procurar uma palavra nova no dicionário, sempre quando vê uma palavra nova, você se interessar. Se você não pode tirar uma foto ali, você escreve, depois procure o conteúdo, a tradução e o que significa aquela palavra. É importante que você faça isso, ainda mais se você mora aqui nos Estados Unidos, ou se você estuda inglês no Brasil, você precisa escutar muita música e sempre procurar ver a tradução da música, ver palavras novas, filmes, sempre filmes com legendas em inglês, nunca mais, você que é estudante de inglês, nunca mais você tem que assistir legenda em português e muito menos filme dublado, tem que ser em inglês o tempo todo. O celular tem que estar com a configuração toda em inglês. Você precisa, durante o período de 1 ano, de 12 meses que você estiver estudando inglês, você precisa ter uma imersão completa no idioma, ter o maior tempo possível de contato com o inglês. Às vezes as pessoas elas estudam inglês, mas é como se fosse de uma forma robótica. Vai para o curso, volta, não fecha o livro, não abre mais, não estuda mais, e aí acaba que vai esquecer todo o conteúdo aprendido, porque não
teve aquela imersão, não ficou focado, né? Tá estudando inglês, poxa, tem que observar tudo ao meu redor para que aquilo faça sentido. Eu costumo dizer que quando você está estudando inglês e você está vendo as coisas ali, né, no plano, vamos dizer assim, de teoria, tá? Porque em sala de aula é teoria, a gente até faz uma prática, mas é teoria, o mundo lá fora que é a prática. Então você tem que fazer esse encontro, você tem a obrigação de fazer esse encontro da teoria com a prática lá fora. Então tudo que você aprendeu em sala de aula, você tem que tentar praticar de alguma forma no dia a dia, para que faça o elo entre a teoria e a realidade. E quando essas duas coisas se encontram, cara, é uma explosão muito louca, porque você começa, opa, fez sentido, agora o inglês para mim está fazendo sentido, porque a vida real está lá fora. Você, quando estuda um ponto gramatical, lembra que isso daí é o dia a dia do americano. Quando você vê um filme, assiste um filme, você vai ver a legenda. Hoje, por exemplo, né, eu dei uma aula, né, sobre something, nothing, everything, né, tudo, alguma coisa, né, anything, qualquer coisa, dependendo do contexto. E aí os alunos acharam um pouco confuso até, mas falaram assim, olha só, isso daqui é a realidade do dia a dia. Se você for assistir um filme, você vai ver na legenda lá esses pontos. Porque às vezes um tem que colocar na forma afirmativa, o outro tem que colocar na forma interrogativa, negativa. Então você, quando está ali assistindo um filme numa legenda, por exemplo, passar um desses vocabulários, uma dessas palavras, ou pontos gramaticais que você aprendeu, dá um pause ali e faz uma reflexão. Poxa, é verdade, essa palavra aqui, ela só entra na forma afirmativa. E realmente está na forma afirmativa ali, né? Então é esse mindset que você tem que ter quando você estiver estudando inglês. Além de ter um mindset de vencedor, né? Não de perdedor, não de uma pessoa fracassada que entra num projeto com dúvidas se vai aprender ou não. Você é tudo o que você pensa. Se você diz para você, se você tem essa certeza de você, que você vai aprender, que você vai melhorar, vai avançar, você vai conseguir. Agora, se você tem aquela dúvida, será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Eu não sei. Cara, não vai aprender nunca. Nem inglês, nem avançar em nada na vida. Porque na vida é tudo que você tem certeza e que você executa e que você faz acontecer. Né? Então isso é um ponto importante. Você entrar no projeto, entrar focado que você vai conseguir atingir seu sucesso. É possível aprender inglês em 12 meses? É muito possível. Ainda mais que nós somos experts, nós somos pessoas que fazemos isso há muitos anos, temos um material didático muito bom, professores competentes, uma escola bacana, família. Então você tem tudo para aprender, mesmo estando online em qualquer parte do mundo. Tá certo? Então lembra, toda aula você vai aprender palavras novas, verbos novos, expressões idiomáticas. Por que expressões idiomáticas? Pessoal, o americano usa excessivamente expressões idiomáticas. A gente vê no Brasil uma ou outra ali, que é usada no dia a dia, né? Mas aqui nos Estados Unidos é demais. É demais. O americano usa expressões idiomáticas que tem 200 anos de uso, ou que parou de ser usado no 1900, voltou agora. Um pequeno exemplo. O pessoal que sabe inglês básico conhece, né? A pessoa que espirra, a gente fala para ela God bless you, que quer dizer Deus te abençoe. No Brasil a gente fala saúde, aqui a gente fala God bless you, Deus te abençoe. É uma expressão, então não tem muito o que questionar. Pô, mas por que será que é Deus abençoe? Porque é assim. É assim que se faz aqui quando a pessoa espirra. Entendeu? God bless. A pessoa espirrou, você fala Deus te abençoe. God bless you. Muito tempo atrás a gente tinha uma senhora portuguesa na nossa escola e a gente estava falando justamente sobre essa aula e ela falou que em Portugal, por exemplo, quando se espirra, as pessoas falam santinha. Santinha. Então, entendeu? Então eu vou questionar, mas por que santinha? Cara, é santinha, então beleza, vamos falar santinha, tá certo? Então fiquem atentos com as expressões idiomáticas, que elas não acabam nunca, tem sempre uma expressão nova e o americano adora falar expressão idiomática, ok? Uma coisa interessante que eu falei ontem é sobre o uso do inglês, né? A gente vai sempre ensinar na jornada o inglês formal, né? Uma escola de inglês, então tem que ensinar inglês formal, o inglês culto, mas também a gente não vai deixar nunca de abordar o inglês do dia a dia, o inglês que é usado pelo americano no dia a dia, e
muitas das vezes é muito diferente. Mas a gente vai estar sempre mostrando para vocês, para que vocês não fiquem vendidos. Por isso que muita gente estuda inglês no Brasil e quando vem para cá fica perdido. O americano já fala rápido, já vai linkando uma palavra na outra. Ainda se você não souber, né, o que ele está falando, aí já era. Um abraço, tá certo? No final disso tudo, que nós vimos ali a parte gramatical, né, fizemos exercícios para poder treinar aquilo. Gramática muito simples, né? Eu já falei que a gramática inglesa ela é muito mais fácil do que a gramática portuguesa, podem ter certeza disso. E depois que nós aprendemos, que fixamos exercícios, melhor, essa gramática com os exercícios de check your progress, check seu progresso, nós aprendemos verbos novos, palavras novas, expressões idiomáticas. Aí, com todo aquele conteúdo que nós aprendemos, né? Lembra daquelas frases ontem que eu falei, daquele conteúdo preparatório, fora de sala de aula, fora de iniciar os estudos, né? Aquilo ali vai se somando com tudo isso que eu falei até chegar no ponto da conversation, da conversação. É o ponto que todo mundo quer chegar. Conversation, conversação. Algumas pessoas chegam assim, né, até às vezes envergonhadas. Eu não quero aprender gramática, eu quero aprender conversação. Melhor, eu quero fazer conversação, eu não quero aprender gramática, eu não quero, pode parar com isso aí, eu não quero nada disso. Eu quero falar inglês. Peraí, falar inglês como? Eu até pergunto, você tem uma base de inglês? Você já sabe inglês? Não sei. Então o que você quer conversar? O que você quer conversar em inglês se você não tem inglês? É necessário saber inglês para conversar em inglês. Isso é muito óbvio, né? Mas todo mundo quer o mais fácil, que é falar inglês. Para falar inglês, existe um processo. Quando tem pessoas jovens que vêm para a América, é diferente, pessoal. Essas crianças chegam aqui nos Estados Unidos sem saber uma palavra de inglês, nunca viram nem inglês na vida. Em 6 meses estão fluentes e em 1 ano são americanos. Pode chegar aqui até com 10 anos de idade. São americanos. Por quê? Primeiro, o HD totalmente livre, né? Limpinho, sem estresse, não tem conta para pagar, não tem nada. Essas crianças, elas aprendem com facilidade. Ainda mais essas crianças aí, hoje em dia, que estão na internet, que estão estudando inglês o tempo todo, mesmo no Brasil. Esses jovens jogam videogames aí, todos sabem inglês no Brasil. Por quê? Porque eles já começam com jovens do mundo todo. Mas quando chega numa fase adulta, tudo fica mais complicado. Se você aprender errado uma pronúncia, uma entonação, é difícil até você consertar isso. Precisa de bastante força de vontade. Por isso que às vezes é melhor você, né, mais fácil você pegar um aluno zerado e jogar ele para fluência do que você pegar um aluno que já vem cheio de vícios passados. Tem que ter uma força de vontade muito grande para poder, né, consertar o inglês e melhorar. Mas é possível. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e é possível. Estou falando que é um pouquinho mais difícil se a pessoa não tem força de vontade. Então, número 1, para aprender inglês para conversation, para conversar, precisa saber gramática, tá certo? Precisa saber para falar corretamente, né? Tem um monte de gente que fala um monte de coisa errada aí e tá batendo papo, mas tá errado. Só que a gente é uma escola de inglês, a gente tem a obrigação de ensinar corretamente, tá certo? Então, como é que vai funcionar a conversation? Com todo o vocabulário adquirido lá nas frases, nos verbos novos, palavras novas, expressões idiomáticas. Então vai ter uma conversação ali montada com todo aquele conteúdo. Se, por exemplo, a aula for sobre greetings, cumprimentos e saudações, que você vai aprender tudo como cumprimentar pessoas, todo o vocabulário para cumprimentar pessoas, para responder o cumprimento das pessoas. Então, se for uma aula sobre isso, né, é sobre isso que vai ser a conversação. Por exemplo, uma aula aqui de introdução é um aluno chegando na escola e se apresentando e cumprimentando o outro, sendo cumprimentado, pessoas que você conhece pela primeira vez, que é diferente, né? Você cumprimentar alguém que você está conhecendo, uma pessoa que você já conhece. Então, a conversação vai ser toda moldada em cima disso, onde os alunos vão treinar a pronúncia, a entonação, o vocabulário. E aí, a partir desse momento, que ela já está, né, tá bem ali afinada, né? Treinada com todo aquele vocabulário, a gente vai trabalhar ali a parceria entre os alunos, né, que a gente chama de role play. Um faz um personagem, um faz outro personagem. Quando é um caso online aqui, a gente vai ter uma interação, vai ter um vídeo onde o aluno vai poder interagir, né, com o time direitinho. Um vai falar uma frase,
né, do vídeo, e você vai falar outra, enfim, você vai poder treinar a interação como um personagem, como outro. Então é importante que você sempre faça essa parte do exercício para você soltar, né, abrir a boca e falar, tá? E no final é importante que você treine essa conversação, onde nós vamos montar grupos de conversação dentro do nosso projeto, onde alunos que já passaram pela lição vão entrar e vão poder ali conversar com outros alunos, vão ter professores que vão intermediar, vão ter professores ali, pessoas que já são fluentes, ajudando no processo, treinando, fazendo, né, indo para outras salas para poder treinar aquela conversação. Então, por isso, a importância de você participar de todo o projeto, não é só assistir às aulas ali e não interagir. A gente vai ter várias formas durante o curso de interação para que você pratique no seu nível, né? No seu nível. Porque essa é a maravilha do nosso método, né? A gente tem um curso onde pessoas, às vezes, até de níveis diferentes vão participar, mas cada um na sua raia. Dizem que nós somos nossos maiores concorrentes, isso é verdade. Quando você se matricula num curso de inglês, quando você decide aprender idioma, você não tem concorrente dos lados, não. Você tem você é seu próprio concorrente. Você vai ter que vencer você mesmo. Você vai ter que acordar cedo. Você vai ter que fazer exercício. Você vai ter que, às vezes, vencer um convite. Pessoas vão te convidar. Vamos tomar um chopinho. Ou vamos sair. Vamos passear. Você tem que estar focado ao ponto de você falar assim, poxa, hoje eu não posso. Ou nesse momento eu não posso. Posso mais tarde. E levar a sério os seus estudos. A gente tem a promessa de fazer fluente em 12 meses, vai estar todo mundo ali, a gente vai estar dando todo o apoio, suporte, mas só vai se tornar fluente no final do ano de 2023 quem focou, quem se dedicou, quem pagou o preço. Eu brinco que o inglês é ciumento, eu falo que o inglês tem vida própria, né? Ele só te dá a honra de você falar ele fluentemente se você se deu, se você se dedicou a ele, aí sim ele te dá a honra de você falá-lo, né? É muito louco isso, mas é verdade. Se você não se dedicar, você não vai ser fluente. Melhor, não vai conseguir nada na vida se você não se dedicar naquilo que você se propôs a fazer. Mas o inglês, ele precisa que você realmente foque bastante. Passando a questão do roleplay, onde a gente vai treinar, vai praticar, você ao final ali, você vai estar, cara, fluente, praticamente fluente naquele conteúdo. Nós temos alunos que cada aula saem fluentes naquele conteúdo. Eles conseguem falar, conseguem responder. Por quê? Porque teve uma imersão grande naquele vocabulário, né? O inglês, como eu falei, não é um idioma difícil, tá? Não é um idioma difícil. Foquem bastante em vocabulários, pessoal. Por isso que eu falo, vá no dicionário, busque o significado. No final das contas, o idioma inglês é tão fácil em relação até à gramática, que o que vai valer muito, assim, vai contar muito, é a quantidade de vocabulário que você tem. Eu sei disso porque eu estudei inglês muito cedo, e meu pai pedia para me chamar para trabalhar com ele, trabalhar com meu pai tinha uma gráfica, eu fazia entrega muito longe da gráfica dele, que era no subúrbio do Rio de Madureira, né? E para entregar na Zona Sul, eu pegava trem, ônibus, eu odiava, e eu vinha na condução olhando para fora e pegava a tradução de tudo que estava do lado de fora daquela janela e marcava no meu dicionáriozinho de bolso. E eu adquiri um vocabulário muito, muito amplo. Tanto quando cheguei aqui na escola, eu precisei mais treinar, né, a conversação e tudo, porque vocabulário eu era mestre. E eu sempre, mesmo sendo professor, eu sempre busquei palavras novas. Eu posso dizer que eu falo inglês há 40 anos, vou fazer 51 dia 20, eu falo inglês há mais ou menos 42 anos. Todos os dias eu aprendo palavras novas. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos é um país gigantesco e cada região tem um vocabulário diferente, tem pronúncias diferentes, mas tem expressões diferentes. Então você está vendo um filme, está lendo uma notícia ou algo do tipo, você sempre encontra alguma coisa nova. Mas não é para você desanimar. Poxa, o Paulo estuda inglês há 42 anos, sempre, né, tá vendo coisas novas? Sim. Mas tem um momento que você se torna fluente. É isso que eu quero fazer com vocês, nós, né, da nossa equipe. Tornar você fluente ali em 12 meses. A partir dali, quando eu falo 12 meses, pessoal, é conteúdo pra caramba.
Nos 2 últimos livros é muito conteúdo. Você está fluente já e está aprendendo mais coisas, porque eu queria dar uma amplitude maior para vocês falarem em diversas áreas. Eu falei inglês para negócios, um pouquinho de vocabulário de inglês para negócios, médico, né? No caso de você ir para o médico, é saber uma dor, que é um sintoma, é um remédio a tomar, entendeu? Então a gente ampliou bastante. Mas a verdade é que você vai continuar estudando, praticando, conversação, estudando, lendo. Leitura é muito importante. Coloque no seu Instagram, no seu Facebook, coisas que estão relacionadas a inglês, mentores, pessoas que você gosta, atividades, hobbies. Se você tem algum hobby, por exemplo, golfe, vá assistir vídeo de golfe em inglês, dos caras melhores daqui dos Estados Unidos, para que você comece a receber esses feeds de coisas em inglês. Por isso que você tem que ter essa imersão, né? Para você estar sempre praticando o seu inglês. E aí, com o tempo, você vai melhorando cada vez mais o nível do teu inglês. É assim que funciona. Então, você aprende como andar de bicicleta. Lembra como é andar de bicicleta? A gente começou a andar, andamos com dificuldade, mas nós aprendemos. Agora, depois que passou aquele tempo de aprender, eu, por exemplo, fazia negócio de motocross, de caloi cross, quando eu era garoto, eu saltava, eu girava, eu fazia um monte de barbaridade. Por quê? Porque eu treinei anos com minha bicicleta. Mas eu aprendi a andar de bicicleta anos antes. Então, o inglês é a mesma coisa. Você se torna fluente. Aí, se você vai evoluir, vai depender de você. Leitura, escrita, assistir filmes, músicas. Quem gosta de música e filme, aprende inglês demais. E quem gosta de videogame também. Como eu falei, esses jovens aí, todos praticamente são fluentes no Brasil, nunca pisaram nos Estados Unidos, alguns nem estudaram inglês. Por quê? Videogame. E aí tá lá, o cara tá lá em Madureira, tá falando com um cara lá no Texas, ou no Japão, ou na Rússia, todo mundo falando inglês. E o cara aprende inglês. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. No final dessa questão da conversação, onde a gente já está satisfeito ali, os alunos já entenderam aquele conteúdo, vamos para o próximo agora, e é assim, né? São 10 lições por módulo, né? São 6 módulos, então nessas 10 lições você vai aprender ali vocabulário importante. As 2 módulos são muito, muito fortes, porque como nós montamos o curso, né? Fundamos o curso aqui nos Estados Unidos, né? Com toda a experiência que tinha no Brasil e daqui também, a gente fez questão de colocar um conteúdo muito forte. Porque aqui nos Estados Unidos o pessoal não tem tempo para ficar na escola 2 anos, 3 anos. Então tinha que botar um conteúdo respeitável ali para que rápido o aluno estivesse se virando e dando conta aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Então, passando essa parte da questão da conversação, onde todos já, né, foram bem, a gente tem sempre a parte motivacional, né? Sempre no finalzinho do curso ali nós temos um quote, que é justamente uma palavra motivacional, uma frase motivacional, onde a gente já viu várias, a gente às vezes está no Instagram e vê lá frases motivacionais, né? Tem uma que eu sempre falo: para que o mal triunfe, basta que os bons homens nada façam, entendeu? De Edmund Burke, está em inglês no caso a frase. Então ali a gente vai, além de traduzir essa frase, entender o que ela quer dizer, a gente também vai treinar ela, né, para que a gente possa aprender a pronúncia, poder pronunciá-la e falá-la se for o caso de você gostar desse quote, né, de homens famosos que significaram algo para a humanidade, que deixaram, né, Gandhi, Martin Luther King Jr., Lincoln e vários outros. Então são essas frases motivacionais que você vai treinar em inglês e também se motivar. Porque a questão da motivação é algo que é muito importante durante o curso de inglês. Porque se o curso, por exemplo, tem 1 ano, pessoal, é 1 ano focado, é 1 ano se dedicando para adquirir um idioma que vai mudar a sua vida. Então precisa de dedicação. Mas em 1 ano muita coisa acontece. Vamos fazer uma reflexão sobre o que aconteceu em 2022. Estamos no final do ano, faltam poucos dias para o fim do ano. Olha que loucura. Falta menos de 30 dias para o fim do ano. Olha, faz uma reflexão de 2022. O que nós fizemos em 2022? 1 ano é bastante coisa. Só que você tem que se manter focado durante esse ano todo. Tem que estar focado. Distrações vão acontecer?
Sim, pessoas vão morrer, pessoas vão ficar doentes, pessoas vão te pedir para levar ali, para levar aqui, vão te chamar para festa. Você pode perder o emprego, não que não aconteça, se Deus quiser, não vai acontecer, mas pode acontecer. Um mau negócio que você faz, brigou com a esposa, com o marido, brigou com o filho, fica estressado. Então, muitas coisas vão acontecer e você precisa estar focado para não desistir no meio do projeto. O foco, a disciplina, determinação, a consistência é muito importante que você tenha durante os estudos. Sem isso, não adianta. Pode ter a melhor escola, o melhor professor, o melhor método. Se não tiver focado, não adianta jogar dinheiro fora. Então você tem que entrar com o pé na porta em 2023, dizendo para você, eu vou aprender. Então por isso que nós colocamos essas palavras motivacionais e passagens bíblicas para que você se motive e continue focado. Tá ok? E eu costumo dizer até que quando nós estudamos inglês, até nas nossas orações, nas nossas preces, nossa comunicação com Deus, nós precisamos colocar para Deus, em oração, em prece, para abençoar o teu projeto, agradecer a oportunidade de estar podendo estudar inglês, quando muitos não têm condições, dinheiro ou tempo até para estudar. Então você tem que agradecer e pedir a Deus que proteja o seu projeto. Que Deus não deixe distrações chegar até você. Falei que coloque isso espiritualmente, eu falo pro pessoal. Ora por isso, ora pelo teu curso, assim como você ora para sua família, assim como você ora para os seus negócios. Então, coloque isso de uma forma muito, muito séria e espiritualmente falando também como uma prioridade. Tá certo? Escreva ali no fim do ano, né, na sua resolução de fim de ano, né, porque os americanos fazem isso bastante, que você vai estar fluente em 2023. Escreva, estarei fluente em 2023. Serei fluente em 2023. Dezembro, 31 de dezembro, fluente em inglês. Coloca isso como algo muito, muito forte dentro do teu ser, como se você realmente cresce que você vai estar fluente. E eu acredito muito que Deus, ele fica olhando nossas resoluções ali quando a gente vai escrevendo ali, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero executar isso, eu quero ajudar pessoas. Ele fica imaginando assim, nossa, se meu filho, ele realmente, ele é guerreiro, eu vou ajudar ele. Porque muitas vezes eu fiz, né, anotei tudo no final do ano que eu queria realizar, e encontrei até um dia desse aqui, uma resolução que eu fiz em 2017. 2017 eu vou terminar, no final do ano eu vou terminar de escrever o meu livro O Segredo, Aprendendo Inglês o Segredo, tá? O livro tá ali, ó. Eu escrevi em 2017, nem lembrava mais disso, encontrei nas minhas arrumações aqui. Eu sempre coloquei tudo que eu queria realizar no ano seguinte no papel. E também minhas orações, tá certo? Então, essa live serviu para falar do voo, né? Ontem foi a partida, hoje o voo, o que nós vamos fazer. É muito trabalho, não vai ser fácil. É só para os fortes mesmo, aprender inglês de 12 meses. Mas eu conto com as pessoas que queiram realmente entrar com paixão, assim como nós ensinamos com paixão, para que haja essa combinação de vontades e a gente chegue ao nosso objetivo final, que é se tornar fluente. Tá certo? Amanhã, não perca a última live, que vai falar sobre a chegada, a última parte do nosso método, do que nós vamos fazer no final do nosso curso, tá certo? E eu gostaria de pedir a vocês, primeiro agradecer pela presença de vocês, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem com amigos e familiares que vocês sabem que precisam se tornar fluentes em inglês, precisam da oportunidade, porque ao final da live eu vou fazer uma proposta a vocês e uma grande oportunidade de estar nessa plataforma, nesse projeto ano que vem, com uma grande promoção, vamos dizer assim, sendo mais claro, promoção para todos entrarem, porque é o lançamento da plataforma. Então quero que todos participem, tá certo? E só vai ter essa promoção, participar dessa promoção, dessa oportunidade, quem tiver
aqui amanhã, se tiver participado das outras lives também, porque elas vão estar no YouTube, você pode rever as lives para você entender, saber no que você está entrando, mas o meu objetivo como educador é fazer com que esse projeto chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá ok? Deixa eu só ver, antes que eu termine aqui, algumas perguntas ou comentários, para que eu possa me despedir de vocês. Tá aqui o Chris, meu sobrinho, que é americano, nasceu nessa terra maravilhosa aqui, e que é engraçado que ele conhece muito bem, né, o brasileiro, o sotaque. Ele fala para mim: tio, eu sei quando é um brasileiro falando inglês. Minha tia, Ana Cunha, psicóloga, diretora da UFRJ, escritora, Carol, mãe do Vini, meu parceiro aqui. E o Chris falou aqui: o futuro é a Amazon Global. É isso aí, é Global Amazon. Tá bom, tá certo. Spot Brasil, que é a maior rádio dos Estados Unidos, tá? Grava esse nome aí, ó. Spot Brasil Rádio. Escutem essa rádio, porque ela é na Flórida, do meu amigo Vitor Júnior, e ela é uma das melhores rádios dos Estados Unidos para brasileiros. Frank Ribeiro, dono e CEO, né, da Global Education, que agora vai ser meu parceiro mais próximo. A Global Education, ela ensina inglês. Na verdade, ela dá assistência a todos os brasileiros que chegam aqui, imigrantes, e precisam de um apoio, precisam de uma ajuda. O Frank, esse cara que veio de uma experiência, de uma bagagem enorme lá do Brasil, para trazer tudo isso aqui para os Estados Unidos, para poder ajudar os brasileiros aqui, imigrantes, que chegam com ensino de profissionalizante. A nossa Escola Global Amazon, que vai entrar com o ensino do inglês. Enfim, tem a Embeleze, que é parceira, que vai ajudar também. Parabéns, tá, Frank? E agora eu estou mais próximo do Frank do que nunca. Vitor Júnior, obrigado. Rafaela, Jordan, Thaís, minha filha, tá aí também, beijo. Dudu, tô vendo perguntas, tá? Dudu Paul, irmão do Vini, maior jogador de tênis, grave esse nome aí, Dudu Paul, vai ser o maior jogador de tênis do mundo. Quase terminando aqui, pessoas, ver se tem perguntas. Gilcimar, nosso aluno, parabéns, Gilcimar. Gilcimar faz aula presencial. O Gilcimar falou assim: pura verdade, as pessoas desanimam, e desanimam mesmo, tá? Grande parte das pessoas começam o curso e não terminam, por isso não são fluentes em inglês, tá certo? Tiagão, meu irmão, meu presidente, tá aqui também, beijo no coração. Obrigado, Armando. Armando, meu sócio, Armando Millen, parceiraço aqui, tá certo? Luciana, você tá chegando agora, a live tá terminando, vai estar no YouTube para você poder reassistir, tá bom? A gente tá falando aqui sobre a metade, né, do projeto do curso da Jornada da Fluência. Um beijo no coração de todos. Queria ficar aqui a noite toda conversando com vocês sobre inglês. Amanhã nos vemos às 7 horas dos Estados Unidos, 9 horas do Brasil. Compartilhem com mais pessoas. Um beijo no coração de todos, tá? Deus abençoe. Tchau.